Olá! Há alguns dias eu fiz uma enquete no Instagram. Mostrei 3 livros e convidei os participantes que, dentre os 3, escolhessem um para que pudéssemos conversar um pouco mais. Dentre os participantes, 60% escolheu este livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora Svetlana Alexievich, que em 2015 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. Espero que este vídeo sirva como uma inspiração para que você possa ler este livro e fazer as próprias análises e, quem sabe, voltar aqui, comentar e continuarmos a nossa conversa. Já nas primeiras páginas do livro, a gente conhece a criança Svetlana Alexievich. Ela faz questão de contar alguns relatos da sua história infantil, para até nos dizer que ela tinha ojeriza ao tema guerra. Ela nunca desejou escrever um livro sobre a guerra. Nascida em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em um país que fazia parte da antiga União Soviética. É importante a gente lembrar que a antiga União Soviética foi a região que mais perdeu vidas na Segunda Guerra Mundial. Ao todo, foram 24 milhões de vidas perdidas. Dezenas de milhares de cidades e vilarejos destruídos. 32 mil empresas destruídas. Imagine o contexto em que essas crianças, inclusive a Svetlana, foi criada. Ela conta que as mulheres, as mães, as tias, as avós, sobreviventes da guerra, contavam palavras que lhe provocavam ojeriza à guerra. Entre lamentos, choro e muita dor, a história dessas crianças após o final da Segunda Guerra foi marcada por estas histórias. O que ela estranha é que, quando jovem, no contato com os livros de história, ela percebe que os autores são homens escrevendo para homens sobre temas masculinos na guerra. Onde estava a participação das mulheres? Aquelas histórias que foram contadas por suas mães e avós. Mobilizada também pelas leituras que fez de Dostoiévski, ela se põe a buscar o humano na guerra. Como assim? Ela deseja resgatar a história da participação da mulher na Segunda Guerra Mundial. Gradativamente cresce nela o desejo de se tornar não uma historiadora da guerra, mas uma historiadora da alma, para preservar, para buscar, pesquisar o humano na guerra. Assim, na década de 70, e levou mais de 10 anos até que ela conseguisse concluir o seu livro, ela vai gradativamente buscando as mulheres que participaram, sobreviveram e que gostariam de dar, então, depoimentos acerca da participação da mulher na Segunda Guerra Mundial. Por telefone, pessoalmente, individual ou em grupo, ela entrevistou 169 mulheres e os depoimentos delas estão escritos neste livro. Além destas mulheres, nós temos aqui também registrados falas do censor, de um historiador, mulheres da vila, parentes destas ex-combatentes. É um livro de depoimentos. Os capítulos não têm títulos, então cabe a nós, leitores, entendermos qual é o tema que rege cada um dos capítulos. Svetlana não entrega, deixando assim ao nosso encargo lermos os depoimentos e, a partir deles, identificarmos do que elas estão falando, o que este tema nos provoca. Por isso que é importante que você também leia e comente o que esse livro te provocou, o que ele mobilizou em você. Este livro, eu acredito que ele cumpre muitas funções importantes e eu vou destacar 3. Você já pode até estar já adiantando, né, que é a dimensão histórica. Não sei você,
mas para mim foi muito marcante a leitura deste livro e perceber a importância da participação da mulher nos exércitos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Sabia de cargos como enfermeiras, médicas, cozinheiras, mas não sabia de funções como comandantes, líderes de tropa, snipers, estrategistas, dentre tantas outras funções que aparecem neste livro. É um livro, então, que cumpre o papel de ser também um livro arquivo de história da guerra, mas principalmente história da mulher e história da mulher na guerra. Segundo aspecto que, ao meu ver, justifica a nossa leitura deste livro, é um livro que cumpre com o objetivo apresentado pela própria autora. Ela diz que não pretende ser uma historiadora da guerra, mas uma historiadora da alma, do humano na guerra. Então, página a página, nós vamos tendo contato com o que elas pensavam, o que elas sentem, de tudo que viveram, o que elas conseguiram dar conta de lembrar, registrar, escrever e autorizar para que eu e você lêssemos hoje sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial. Cada página ela é recheada de alma, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes na guerra e com a vida após a guerra. Um terceiro aspecto, e antes que eu vá para o terceiro, por conta desse segundo aspecto, que é uma história de alma, de sentimentos, de afetos, eu lhes aviso também que este livro nós não conseguimos ler de uma vez. Ele é tão forte, ele nos mobiliza tantos afetos, inclusive lágrimas, inclusive raiva, inclusive como pode, como o ser humano fazer isto. Não dá para ler de uma sentada, né? É preciso ler, parar, pensar, quem sabe até articular com outra literatura, porque este livro emociona em diversos aspectos. Indo então para o terceiro aspecto do porquê ler este livro. Além de ser um registro histórico, um arquivo, uma história de alma, esse livro também cumpre com a função de atender a um pedido destas mulheres. E que pedido elas fizeram? Elas foram para a guerra, elas se mobilizaram, elas por vezes até foram fugidas da família pelo ímpeto de defender a própria terra, de defender as próprias causas. E foram milhares de mulheres não reconhecidas pelos livros de história. Livros estes escritos por homens para homens. E a própria autora nos traz alguns números que eu destaco aqui. Nas tropas inglesas, nós tivemos a participação de 225 mil mulheres. Nas tropas americanas, foram 500 mil mulheres. No exército alemão, 500 mil mulheres. E no exército da antiga União Soviética, 1 milhão de mulheres participaram nos frontes, ativamente no exército. Foram para a guerra, curaram feridos, protegeram as terras e, na volta, elas, com toda a expectativa de receber as honrarias, os agradecimentos do Estado, da família, dos amigos, o reconhecimento da cidade e todos os prêmios, na volta, foram ridicularizadas. Algumas chegaram a não ser aceitas nas suas próprias casas pelos seus próprios pais. Houve mãe que disse que não aceitava a filha de volta porque iria atrapalhar a imagem da irmã e ela não mais seria uma moça de boa imagem para casar. Mesmo participando da guerra e cumprindo a sua função com louvor, na volta não receberam os mesmos louros, as mesmas recompensas do Estado como os homens receberam. Foram rejeitadas e algumas receberam a seguinte fala: você cheira coturno. O que você fez lá no campo no meio de tantos homens? A integridade, a honra
foi questionada. Passaram anos defendendo, lutando, enfrentando todo tipo de dor física, moral, psicológica, há relatos de violência que, por vezes, a gente pensa até que é difícil de concluir a leitura do relato, mas é preciso honrá-las. E este é o terceiro aspecto que justifica para mim a leitura deste livro. Elas acreditavam que depois da vitória haveria um retorno à vida, que haveria uma nova vida, que as pessoas aprenderiam com a guerra e se amariam mais, se perdoariam mais, que haveria de fato paz. De tanto sofrerem durante os anos de guerra, uma delas relata: com tanto sofrimento, com tanta destruição da natureza, da economia, da saúde e da educação, afinal foram 24 milhões de vidas perdidas, eu acredito que as pessoas vão mudar, sentirão penas umas das outras, serão mais misericordiosas, as pessoas se amarão mais. E o que ela percebe, nem elas foram amadas, consideradas, nem elas foram valorizadas. E aí o que elas dizem? Nós não aprendemos com a experiência e por isso fazem questão de relatar os horrores, de relatar a memória que tem da guerra. E aí elas afirmam, é preciso manter viva a memória para que não se repita. Eu já perdi a noção, de quantas vezes eu li este livro. Ele precisa ser lido com calma. E a cada leitura é como se eu estivesse honrando estas mulheres, estas 169 que disseram sim, tiveram a coragem de dar o seu nome, algumas pediram para não dizer o sobrenome, algumas pediram para não ser uma conversa olho a olho e ser por carta, tamanha a força da dor. Temos uma dívida com estas mulheres, com seus nomes, com suas histórias, que precisam ser conhecidas e divulgadas, como elas dizem, para que essa história não se repita. E eu vou encerrar este livro e abrir para a nossa conversa, encerrar este vídeo e abrir para a nossa conversa com a fala de uma das entrevistadas, que ao voltar da guerra, ela estudou, se tornou professora de história e disse o seguinte, abre aspas, sou professora de história. Que eu me lembre, reescreveram os livros de história 3 vezes. Dei aula para as crianças com 3 livros diferentes. Svetlana, nos pergunte sobre a nossa participação na guerra. Pergunte enquanto ainda estamos vivas. Não reescrevam os livros de história sem a nossa participação. Perguntem. Fecha aspas. Precisamos ler este livro, que levou décadas para ser feito, foi iniciado na década de 70, só chegou ao Brasil em 2016, depois que ela ganhou o Prêmio Nobel em 2015. Leiam, para que nos mobilizemos, para que honremos a memória destas mulheres, para que reflitamos junto com as nossas crianças e os nossos jovens e essas histórias não se repitam. Conte a história das mulheres na guerra. E não contem a história da Segunda Guerra Mundial sem que se saiba delas. Este livro é um conjunto de testemunhos, de depoimentos de mulheres que participaram, então, do exército soviético. Para encerrar agora, eu lembro de mais uma frase, eu não poderia encerrar mesmo sem este depoimento, abre aspas. Temos orgulho. Podem reescrever a história 10 vezes, mas isso vai ficar, nós vencemos. E o nosso sofrimento também, tudo o que aguentamos. Não são trastes, não são cinzas, é a nossa vida. Vou explicar. É terrível lembrar, mas é mais terrível ainda não lembrar. Fecha aspas. E é vinculada principalmente a esta última frase
Para elas foi terrível lembrar, mas é mais terrível ainda não lembrar, porque todos os riscos do esquecimento evocam muitos erros e nós não podemos repeti-los. Com um abraço carinhoso, lhes convido à leitura e, principalmente, vamos conversar nos comentários a respeito deste livro. Um abraço e até a próxima leitura.